Tudo bem, pessoal? Grande abraço para você, abraço a todos. Estamos aqui no nosso canal. Eu refleti um pouquinho depois do jogo, fiquei refletindo e fazendo algumas análises que agora eu vou compartilhar com vocês que nos acompanham aqui gentilmente. O Flamengo não perdeu só, entre aspas, tecnicamente e taticamente. Claro que perdeu ali no campo, 3-2. Mas o Flamengo perde quando o Zico, o maior ídolo da história do clube, pega um voo comercial e vai para o Marrocos acompanhar o seu time do coração. Não foi com a delegação. O maior ídolo responsável direto por grandes títulos do time do Flamengo, inclusive o título de campeão mundial, quando vence o Liverpool por 3-0, né, com 2 gols do Nunes. Então ele não pode, ele tinha que estar com a delegação. Questão de prestígio, de honra, de valorização do seu maior ídolo. Então o Flamengo perde ali. O Flamengo perde quando demite o técnico Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro. Não estou dizendo da capacidade. Alguns vão dizer, mas não tinha capacidade, o Flamengo precisava de mais. Aí vem o Dorival Júnior e se torna campeão da Libertadores. Aconteceu em Guayaquil, no Equador, contra o Atlético Paranaense. Eu estava lá. O Dorival foi campeão e falava da expectativa de repente, chegar até o Mundial de Clubes dirigindo o rubro-negro carioca. Foi demitido. Pois é, o Flamengo perdeu ali também. O Flamengo perde quando faz de conta que não acontece aquela tragédia no Ninho do Urubu com aqueles meninos das categorias de base. Meninos que morreram e aquela história da indenização que o Flamengo fez vista grossa, aquela batalha. Não estou dizendo que o dinheiro recuperaria a volta dos jogadores para as suas famílias, claro, não é isso, mas poderia ser no mínimo um alento. Então o Flamengo perdeu ali para o Al Hilal também. O Flamengo perdeu quando cantou irresponsavelmente, não só os jogadores e até o presidente, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso não se faz. Você viu alguém do Real Madrid falando Flamengo pode esperar, a sua hora vai chegar? Pois é, o Flamengo perdeu do Al Hilal ali também. É uma somatória de erros que levam a uma derrota. O erro, como eu disse, não foi só técnico, não foi só tático, embora isso tenha acontecido também no gramado. O Vitor Pereira é a ponta de um iceberg, o treinador do time do Flamengo, o português. Um dia ele precisa deixar o Corinthians por conta da sogra. Minha sogra está passando mal, eu preciso dar uma assistência à minha família. Louvável, louvável. É isso que se espera de um grande homem. Só que ele não foi para Portugal cuidar da sogra. Acertou com o Flamengo. Muitos corintianos se sentiram traídos por conta disso. Aliás, falando em Corinthians, eu tenho conversado com vários jogadores do Corinthians. Corinthians que faz uma campanha muito boa, é a segunda melhor campanha no Campeonato Paulista, atrás apenas do Palmeiras, num trabalho de reconstrução. Perdeu na estreia para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, também estava lá. O goleiro Cássio, inclusive, foi o melhor em campo, ele fazendo defesas que evitaram uma goleada. Mas de lá para cá, o Corinthians não perdeu mais, está invicto, 100%, jogando em casa, ganhou o Clássico, quebrando o tabu longo contra o São Paulo no estádio do Morumbi, ganhou a última partida contra o Botafogo, com 2 belos gols, eu também estava lá, e conversando com os jogadores do Corinthians, há praticamente uma unanimidade. Todos eles exaltando o trabalho do Fernando Lázaro, que é filho do Zé Maria, ídolo do Corinthians lá nos anos 70, nos anos 80, jogador da seleção brasileira, disputou a Copa de 74 na Alemanha, quando o Brasil acabou em 4º lugar, perdendo para a Polônia. E ele também estava, se eu não estou errado, na Copa de 70, mas não foi titular. Enfim, o Fernando Lázaro sendo exaltado pelos jogadores do Corinthians, um menino que começou lá com cargos administrativos no time do Corinthians, depois foi trabalhar na análise técnica, passou por todos os setores. Inclusive estava na Copa do Mundo com o Tite no Catar, quando recebeu o convite e voltou da Copa do Mundo para exatamente ficar como treinador do Corinthians. Todos eles exaltando o trabalho do Fernando Lázaro e mais do que isso, e não só isso,
todos eles felizes, dizendo que o ambiente está muito mais leve com a saída do Vitor Pereira. O Roger Guedes, inclusive, que teve várias rusgas com o técnico português, ele exaltando bastante essa saída, dizendo que o ambiente ficou seguramente mais leve, muito mais fácil de trabalhar. Então, tem algum tipo de problema o Vitor Pereira. Como nós enumeramos aí os inúmeros problemas do time do Flamengo, problemas que vêm se arrastando. Então o Flamengo, ele não perdeu apenas, entre aspas, no campo para o Al Hilal dos Emirados Árabes Unidos. Ele perdeu e vem perdendo ao longo dos anos pelos erros sucessivos. Não basta ter dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, claro que o time árabe também tem dinheiro, tem recursos, está crescendo o futebol da Arábia Saudita, do Oriente Médio, haja vista o Marrocos da Copa do Mundo. Eu também estava lá no Catar para acompanhar. Mas centrando na questão do Flamengo, o Flamengo vem errando ao longo dos anos. Essa derrota eu tenho acompanhado aí na internet, tem muito meme, essa coisa toda, e é essa parte legal do futebol, desde que não haja agressão. Mas o problema do Flamengo é um problema para refletir. O Flamengo acha, ou algumas pessoas que dirigem o Flamengo, nariz em pé, achando que, olha, só a força da minha torcida, só a força da minha camisa, isso vai me levar onde eu queira, onde eu quiser. E não é bem assim. Foi provado no Marrocos, não é bem assim. Você precisa trabalhar com responsabilidade, você precisa trabalhar com projeto, com humildade, e faltou tudo isso. E vem faltando tudo isso para o time do Flamengo nos últimos anos. Então essa derrota é dolorida, o torcedor do Flamengo deve estar bastante chateado, não tenha dúvida, mas o Flamengo percebeu nisso, nessa desclassificação, vai agora disputar o terceiro, quarto lugar. Acredito que com a motivação para abaixo de zero, mas tem que ter responsabilidade, porque tem uma camisa em jogo. Mas o Flamengo ele precisa repensar, refletir, colocar os pés no chão, humildade e recomeçar o trabalho. Essa derrota não é ruim só para o Flamengo, é ruim para o futebol brasileiro e acende um alerta, inclusive para a seleção brasileira, que inclusive, né, convenhamos, está à deriva sem treinador. Muita gente fala no Abel Ferreira, eu acho que o Abel não se encaixaria nesse projeto. A gente sabe como é que funciona politicamente a seleção brasileira e o Abel não tem cara de que consiga engolir um sapo desse tamanho. Então a seleção brasileira fica nesse alerta. O último título de Copa do Mundo que a gente conquistou foi lá em 2002. Nós estamos em 2023, a próxima Copa vai ser no Canadá, México e Estados Unidos. Não acredito que o Brasil conquiste essa Copa. Claro que está muito distante. Uma coisa é você disputar a Copa América, a outra é você disputar uma Copa do Mundo. Mas esse é outro problema para a gente discutir mais para frente. A questão é o Flamengo. Eu gostaria da sua opinião. Você acha que o Flamengo perdeu e foi eliminado e não vai pegar o Real Madrid? A hora do Real Madrid vai chegar, a do Flamengo não, porque o Flamengo foi eliminado antes dessa chance de enfrentar o Real Madrid. Você acha que o Flamengo perdeu só, entre aspas, por 3-2 para o Al Hilal? Ou você acha que essa derrota é mais ou menos dentro disso tudo que eu coloquei aqui? Essa derrota vem de anos, vem de erros sucessivos, vem de pensamentos obsoletos, ultrapassados e arrogantes. Deixa aí a sua opinião, seu palpite, seu comentário. Para o torcedor rubro-negro, eu lamento o que tem acontecido, mas você também deve ajudar o Flamengo a refletir, mudar o jeito de enxergar, mudar o jeito de trabalhar. Um pouco mais de respeito, um pouco mais de humildade, um pouco mais de direcionamento. De repente, tudo isso pode fazer o Flamengo voltar a vencer mais uma vez. Era o sonho de um novo Mundial Interclubes. O próximo Mundial, pelo que se desenha, pelo que a FIFA está falando, vai ser muito mais difícil. Deve substituir a Copa das Confederações com uma dezena de clubes. Então vai ser muito mais difícil. Foi uma chance muito grande. Não diria que se passasse do Al Hilal seria o campeão, porque tem o gigante Real Madrid do outro lado. É bem verdade que a força, o poderio econômico de times europeus com times sul-americanos é muito diferente, mas
ao menos teria a chance de chegar à final. E o Flamengo jogou isso no lixo. Gente, eu vou ficar por aqui e você deixa aí o seu palpite, seu comentário, sua opinião, seu desabafo, se você for flamenguista, e os seus palpites, as suas ideias, de repente até os seus memes aí, se você foi um torcedor do Al Hilal nesse duelo que pro futebol brasileiro não foi nada legal. Fico por aqui. Um beijo, até a próxima. Valeu, tchau.